Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 28 de fevereiro de 2026, o último sábado do mês de fevereiro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a 11ª e última parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco. É bem verdade que há 11 semanas atrás vimos a primeira parte, que tem como tema o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus esse grande e terrível dia. A segunda parte, que tem como tema a destruição dos anjos caídos presos no Tártaro e no grande rio Eufrates. A terceira parte, que tem como tema a destruição de Satanás, da besta, dos falsos profetas e de todo o império das trevas. A quarta parte, que tem como tema quem é o juiz do julgamento do grande trono branco. A quinta parte, que tem como tema o desaparecimento da criação diante da presença do Eu Sou, que sou, a terra, o céu, o universo, o cosmos. Todos fugiram de terror e medo diante dele. A sexta parte, que tem como tema a instalação do ancião de dias, dos tronos, dos 24 anciões na sala do julgamento do grande trono branco. A sétima parte, que tem como tema a instalação das miríades celestiais na sala do julgamento do grande trono branco. A oitava parte, que tem como tema quem são os criminosos e as criminosas que irão de comparecer perante a sala do julgamento do grande trono branco e aonde elas estão localizadas. A nona parte, que tem como tema a abertura do livro dos registros. Primeiro, o livro da lei de Deus. Segundo, o livro memorial. Terceiro, o livro dos pecados. Quarto, o livro do segredo do coração dos homens. Quinto, o livro da consciência. Sexto, o livro do evangelho. Sétimo, o livro da vida. E a 10ª penúltima última parte, que vimos a semana retrasada, que tem como tema o que é o lago de fogo e enxofre, ou o rio de fogo, a sentença de morte eterna pronunciada por Jesus Cristo para todos os criminosos e criminosas que passaram na história da humanidade na sala do julgamento do grande trono branco. Então hoje, como consequência da destruição de tudo, dos criminosos e das criminosas, vamos conhecer a 11ª e última parte. Essa 11ª e última parte, na minha opinião, seria o controle, o domínio de Deus sobre tudo, inclusive sobre a criação, inclusive sobre o universo. Eu vou fazer orações, na sequência o Espírito do Senhor irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O Senhor tomou a boca do profeta Isaías no seu livro, no capítulo 61, versículo número 1 e 2, quando o Senhor declara o seguinte que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descanso os meus pés. Que tipo de casa me edificarei vós, ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas eu habitarei com o abatido, o aflito de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, quando ele declara o seguinte que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E Salomão, na sua oração de inauguração do templo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo número 27, quando ele declara o seguinte que habitaria Deus na terra, nem os céus, até os mais altos céus podem conter-te, quanto mais essa casa edificada por mãos humanas. O Senhor tomando a boca de Deus, o Senhor declara o seguinte que você não ouviu, não entendeu. O Senhor, Ele é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Santo Deus, o Senhor está no controle do tempo, o Senhor está no controle da história, o Senhor está no controle do tempo, o Senhor conhece o passado, o presente e o futuro. O Senhor criou a história, o Senhor está no meio da história, e o Senhor sabe como é que a história irá determinar. Que neste dia, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, que o Teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim
a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e abrir os olhos dela para aquilo que o Senhor já falou, que o Senhor já determinou e que irá de acontecer no futuro por vir. É o que eu lhe peço e lhe agradeço do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa décima primeira e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, está em 7 textos do cânon sagrado. O primeiro está no livro do evangelista Mateus capítulo número 28, versículo número 18, Cristo falando. E Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O segundo, o terceiro e o quarto, até o quinto texto, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, do versículo número 54 até o versículo 57. Paulo, ele vai falando o seguinte aqui: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita aqui: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o penúltimo tempo está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 1, versículo número 18, Cristo declara o seguinte aqui: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E o sétimo e último texto, que é para essa décima e última parte, está no capítulo número 20 de Apocalipse. Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 14, diz o texto sagrado que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa décima primeira e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, a décima primeira e última parte, ela tem como tema a destruição dos inimigos da vida eterna, a morte e o inferno. O missionário explica. A semana retrasada vimos a penúltima parte, que tem como tema o lago de fogo e enxofre, ou o rio de fogo e enxofre, a sentença de morte eterna pronunciada por Jesus Cristo para todos os criminosos e criminosas que passaram na história da humanidade. Depois de Deus, ele destruiu os anjos caídos presos no Tártaro, no grande rio Eufrates. Depois de Deus destruir Satanás, a besta, os falsos profetas e todo o império das trevas, e depois de Deus destruir, então assim, o penúltimo inimigo, no caso, né, que são os ímpios, que são todos os criminosos, todas as criminosas que passaram na história da humanidade, que estão sintetizados no livro de Apocalipse, capítulo número 21, versículo número 8, que está escrito lá que quanto porém aos covardes, aos assassinos, aos abomináveis, aos impuros, aos idólatras, aos mentirosos, e aos idólatras, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, e o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Depois de Deus destruir todos os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, vem esses dois inimigos, os últimos, né? Que são a morte e o inferno. O que é a morte? Eu fui pesquisar. A morte é o fim da vida, ou é quando um corpo vivo ele para. É quando o organismo biológico vivo ele para de funcionar, como é o fim da morte. A morte, qual é a origem da morte? A morte ela entrou no mundo através da desobediência do primeiro casal. Você se lembra no livro de Gênesis capítulo número 2, que fala sobre a história de Adão e Eva, que Deus ele havia dito para o primeiro casal que no
dia que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês iriam de morrer. E o homem, ele então, dando ouvido a Satanás, e eles comeram do fruto proibido, dando assim a legalidade da morte. A morte, ela conseguiu ter legalidade, conseguiu ter domínio sobre o homem através do pecado. E existem 3 tipos de morte, eu fui pesquisar. Existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física é a que nós conhecemos, é quando o corpo, ele morre e vai para a terra. O que nós precisamos saber sobre a morte física, que eu e você precisamos saber, é que o ser humano, eu e você, o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Você é uma alma que vive dentro de um corpo. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Você não é um corpo que tem uma alma, não. Você é uma alma que tem um corpo. Por isso que o ser humano é um ser espiritual que vive em um corpo de carne. Por isso que quando ele morre, existe a primeira morte, que é a morte física, que é a separação do corpo, da alma do corpo. A segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual, ela passou a existir quando o pecado, ele entrou no mundo. Você se lembra, meu amigo, minha amiga, que antes do primeiro casal desobedecer, Deus, ele falava com o homem de maneira normal, até porque no livro de Gênesis fala que a voz do Senhor pairava sobre o jardim, e Adão, ele ouvia a voz de Deus. Deus, ele pedia relatório para Adão: o que é que você fizeste? E Adão dizia: olha assim, olha, hoje eu fiz o que o Senhor mandou fazer, cuidar, lavrar a terra, e fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Dei um nome em todos os animais, porque o que as pessoas precisam saber é que Deus, ele criou os animais, mas Deus não deu nome aos animais. Quem deu o nome aos animais foi o homem, quando o seu poder intelectual estava completamente vivo, estava completamente ativado, que é para poder ouvir a voz de Deus. Mas quando o homem, ele pecou, ele, para além de morrer fisicamente, ele morreu também espiritualmente, ou seja, ele perdeu essa capacidade, essa habilidade de ouvir a voz de Deus. Por isso que você vê que hoje no mundo inteiro as pessoas, elas têm dificuldade de ouvir a pregação do Evangelho. Elas não conseguem entender, eles não conseguem entender os mistérios do Espírito. Elas não conseguem entender a palavra de Deus. Por quê? Porque elas estão mortas espiritualmente através do pecado, que, para além de ter a legalidade de fazer com que o homem venha perecer fisicamente, ele teve esse domínio de fazer com que as pessoas, elas morrem espiritualmente. Elas ouvem o Evangelho, mas não conseguem entender a pregação do Evangelho. Por isso que a maneira de resgatar o ser humano da morte espiritual é pregar a palavra. Por isso que Cristo declarou no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo número 15, para todos aqueles que entregaram a vida para Ele, dando uma incumbência, dizendo o seguinte: que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. A pregação do Evangelho é o único meio de poder resgatar as pessoas que não conhecem Deus, as pessoas que estão no pecado, da morte espiritual. Para além da morte física, que é a separação da alma do corpo, a morte espiritual, ela só pode ser, o ser humano só pode conseguir vencer ouvindo a pregação do Evangelho. Porque é ouvindo a pregação do Evangelho que as pessoas, elas irão de ter a convicção do pecado, analisar, o Espírito Santo irá de fazer a obra da regeneração, que é o processo do novo nascimento. O homem só pode passar pelo processo da regeneração através da pregação, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de limpar o ser humano e de resgatar o ser humano da morte espiritual. Existe a terceira morte, que é a morte eterna. Essa, meu amigo, minha amiga, a morte eterna é a separação irreversível de Deus. Na Epístola aos Tessalonicenses, Paulo declara que os tais serão banidos da face do Senhor. Sabe como é que isso acontece? Quando o homem morre no pecado, quando o homem vive nessa terra e não aceita Cristo Jesus como único Senhor da sua Salvador, único Senhor e Salvador da sua alma, para além dele morrer fisicamente, que é a separação da alma do corpo, para além dele passar pelo processo da separação espiritual, que é morrer na incredulidade,
está infiltrado nos 8 grupos de pessoas que serão lançados no lago de fogo, dos covardes, dos incrédulos, dos assassinos, dos idólatras, dos abomináveis e de todos os mentirosos. Existe essa terceira morte, que é a morte irreversível, ser banido definitivamente da face do Senhor. E o que é o inferno, missionário? O inferno, meu amigo, minha amiga, é a prisão espiritual perpétua que Deus ele criou a princípios para aprisionar anjos caídos, no caso que você ouviste na segunda parte, há 9 semanas atrás, né, dos anjos caídos que estão presos no Tártaro, aqueles que corromperam a terra de Gênesis, capítulo número 6, assim como também todos os pagãos, todos os ímpios, todos os blasfemos, todas as pessoas que estão a morrer no pecado, eles estão aí para o inferno. O inferno é a prisão espiritual que Deus ele criou, que é para aprisionar os homens, assim como também os anjos caídos, presos no Tártaro. Por isso que o inferno, meu amigo, minha amiga, se você não sabe, para além de ser uma prisão espiritual perpétua, é um abismo tenebroso, é uma prisão que dentro dessa prisão espiritual existem vários abismos tenebrosos. Por exemplo, a Bíblia fala de Sheol, a Bíblia fala de Hades, que é o abismo tenebroso, onde está situada as almas dos ímpios, dos homens e mulheres, das crianças que estão a morrer no pecado. A Bíblia fala de Tártaro, que é o lugar mais fundo do abismo, onde estão aprisionados os anjos que se rebelaram contra Deus. E a Bíblia fala do lago, do Guena, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por isso que você vê que depois de Cristo ele destruir os ímpios, vê esses outros inimigos que serão destruídos, que é a morte. O apóstolo Paulo, recebendo a revelação sobre a destruição da morte do inferno, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 54, 55, 56, 57, ele declara o seguinte, que e quando isso que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte, ela será destruída. E ele continua dizendo o seguinte, que aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão do pecado é a morte, porque foi através do pecado que a morte ela veio à existência, assim como também o inferno, porque o inferno ele veio à existência através de Lúcifer, através de Satanás e dos anjos caídos. E ele fala aqui: onde está, ó inferno, a tua morada? O aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Por isso que Paulo fala aqui: pela lei ninguém será justificado. Mas no versículo 57 tem algo interessante, fala, dizendo o seguinte, que mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo número 18, está marcado dizendo o seguinte, que Cristo ele falando, dizendo o seguinte, que é para João: eu que vive, estive morto, hoje estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Sabe como é que Cristo ele conseguiu ter a vitória da chave da morte e do inferno? Foi através, meu amigo, minha amiga, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Você se lembra na cruz do Calvário, quando Cristo ele foi crucificado? A morte, ela tinha ceifado muita gente. Ela tinha matado Abel, ela tinha matado inúmeros homens na história, inclusive os ladrões que foram crucificados na cruz com Cristo, o que estava à direita, porque ele pecou, ele era ladrão, e o que estava na esquerda, ele pecou. Você vê que a morte conseguiu ceifar os dois, e assim como os demais homens, e assim como ele tem ceifado muitos que têm morrido na história na condenação. Por quê? Porque o que dá autoridade na morte de ceifar os homens é o pecado. Mas o pecado, ele não conseguia vencer Cristo. A morte não conseguia levar Cristo, porque a morte, ela olhou para Cristo e viu que ele não tinha pecado nenhum. Porque que estava dando autoridade à morte de matar os homens, de destruir os homens,
era o pecado. Mas só que ele olhou para o homem que estava no meio da cruz. Ele não tinha pecado. Então não tinha como a morte ceifar Cristo. Não tinha como a morte crucificar Cristo. Então Cristo, ele deu uma ajuda para a morte. Disse: olha, ó morte, onde está o teu aguilhão? E sabe como é que Cristo, ele venceu a morte? Ele olhou para o Senhor e disse: olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Cristo, ele entregou o seu espírito, ele morreu. Ele venceu a morte com a sua morte. A morte de Cristo foi vitória, que é para ele ter autoridade sobre a morte, porque ele não havia pecado. Segundo, como é que Cristo, ele venceu o inferno? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, ele fala que ele desceu cativo. Ele está mencionado em Efésios capítulo 2. O que é que isso significa dizer, missionário? Que quando Cristo ele morreu, depois dele vencer a morte, ele desceu no inferno. Ele desceu no inferno. Foi fazer o que no inferno, missionário? Ele foi receber das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Ele recebeu. Por isso que no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo número 18, ele declara o seguinte: que eu que vive, estive morto, hoje estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Cristo, ele conseguiu ter autoridade sobre a morte e sobre o inferno através da sua morte. Ele foi perfeito, ele é perfeito, foi o único que passou na história da humanidade, o único líder, porque todos os líderes que nós conhecemos de religião, eles morreram e abandonaram as suas religiões, mas Cristo foi o único que morreu e a morte não conseguiu vencer ele. E ele tem nas mãos a chave da morte e inferno. Impressionante que no Evangelho de Mateus capítulo número 28, versículo número 18, quando Cristo ele ressuscitou depois de conseguir nas mãos a chave da morte e do inferno, ele se aproximou dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que depois de Cristo ele destruir todos os criminosos, todas as criminosas, sentenciando eles para o lago de fogo, enxofre, então ele vai destruir a morte. Como assim, missionário? É a morte do inferno. Como assim, missionário? Em Apocalipse capítulo 20, versículo número 14, tem algo interessante, diz que então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, enxofre. Essa é a segunda morte. Você vê que depois de Deus lançar no lago de fogo e enxofre os anjos caídos presos no Tártaro, no grande rio Eufrates, a besta, Satanás, a besta, a meretriz, a Babilônia, os falsos profetas e todo o império das trevas. Depois de Cristo, ele sentencia a lançar no lago de fogo e enxofre todos os criminosos, todas as criminosas que passaram na história da humanidade. Depois de Cristo lançar no lago de fogo e enxofre os covardes, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os idólatras, os feiticeiros, todos os mentirosos, todos os homossexuais, todas as prostitutas, todos aqueles que morreram no pecado, todos aqueles que não querem entregar a vida para Cristo, que são ateus, que são... Depois de Cristo, ele lançar todos eles no pecado, os últimos inimigos que Cristo ele irá de lançar é a morte, o inferno. A vitória sobre a morte, o inferno, é uma prova que Jesus Cristo, ele é vencedor. Por isso que ele fala que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Pedro declara no livro de Atos capítulo 4, versículo número 11, dizendo o seguinte, que porque nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome ele é dado aos homens, a qual importa que sejamos salvos. A morte, o inferno, Cristo, ele vai destruir, depois dele destruir os ímpios de todos os tempos, todas as épocas. E o que é que tem a ver, missionário? A vida eterna com a morte e o inferno. Você se lembra que quando o primeiro casal ele havia pecado, qual foi o primeiro pensamento que Deus ele teve? De expulsá-los do jardim do Éden. Por quê? Porque no jardim do Éden, para além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia a árvore da vida.
Deus sabia que se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele poderia viver eternamente. E a vida eterna não pode ser experimentada, não pode ser vivida com o pecado, com a morte e o inferno presente. Por isso que você vê que no capítulo 20 fala da destruição de Satanás, fala da destruição dos anjos caídos presos no Tártaro, no grande rio Eufrates, dos ímpios, dos criminosos que irão de aparecer perante o julgamento do grande trono branco. Fala da destruição, da morte, do inferno. Só no capítulo 21 de Apocalipse, capítulo 22, é que João ele tem a visão dos novos céus, da nova terra, da nova Jerusalém. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Que a vida eterna ela não pode ser experimentada com a existência da morte e do inferno. Essas são boas novas que é para se pregar o evangelho. Essas são boas novas que Satanás, ele não quer que a igreja ouve. Ele não quer que o povo de Deus pesquise, analise. Se tem um livro que a igreja de Cristo não gosta de estudar, ou fica com terror de estudar, ou fica com medo de estudar, se tem um livro que não é pregado nas igrejas evangélicas, é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que fala do passado, do presente e do futuro. Você está a seguir essa série, você está a ouvir algo que aconteceu no passado, que foi a rebelião dos anjos caídos, está acontecendo no presente e algo que vai acontecer no futuro. Porque Cristo, quando ele fala para João, ele fala dizendo o seguinte, que o livro de Apocalipse termina dizendo o seguinte, que essas palavras são puras e verdadeiras. Por isso que ele continua dizendo o seguinte, que o santo continua a se santificar, e o impuro, ou seja, aquelas pessoas que vivem no pecado, continuem a viver no pecado. E no final, o Senhor irá de prestar contas. A pergunta é a seguinte: como é que está, meu amigo, minha amiga, a sua vida espiritual? Você crê na pregação do evangelho? Você crê, porque você acabaste de ouvir algo que vai acontecer no futuro, algo que está na Bíblia. Se você crê e aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, e fazer o pacto de viver a vida cristã, você irá de experimentar a vida eterna. Por isso que no livro de Apocalipse ele está marcado no capítulo 20 que fora da cidade santa, da Nova Jerusalém, ficam os cães. Sabe, essa definição cães é uma referência, é uma definição fazendo referência para os falsos profetas. A Bíblia define ele como cães golosos. Esses não vão estar na cidade de Jerusalém, na Nova Jerusalém, na cidade santa. Fora da cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade quadrangular, a cidade de ouro, ficam os cães, fica a besta, fica os falsos profetas, fica Satanás, fica os covardes, os assassinos, os impuros, os idólatras, os feiticeiros, todos mentirosos, homossexuais, todas as prostitutas, todos os autores e atrizes de filmes pornográficos. Todos esses irão de ficar fora da cidade santa, serão lançados no lago de fogo, depois de eles serem destruídos, depois da morte e o inferno serem destruídos. Só assim então é que a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela irá de ser estabelecida, assim como a criação do novo céu da nova terra. Essas são boas novas, meu amigo, minha amiga, que é para se evangelizar, que é para confiar. Não tem algo melhor do que servir a Deus. Não tem algo melhor do que servir a Deus. Você que é incrédulo, você que é pagão, ou você que está fraco espiritualmente, ou você que tem levado as coisas na brincadeira, ou você que é fanático de igreja, de denominação evangélica, cuidado. Cuidado, você que idolatra pregador, você que idolatra cantor, você que idolatra igreja evangélica, cuidado, porque se você morrer nessa condição, o teu destino será o lago que arde com fogo e enxofre. A minha maior honra, meu amigo, minha amiga, não é ser missionário, é ter o meu nome escrito no livro da vida, e ter o fôlego e ter a graça de invocar o nome do Senhor todos os dias.
Espero que essa série de mensagens que termina hoje sobre o julgamento do grande trono branco nos ajude a refletir, nos ajude a tirar muitas lições que o Senhor nos ensinou hoje. Vou fazer oração, espero que o Espírito do Senhor possa convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado, Santo Deus, por essa série de mensagens. Obrigado, Santo Deus, por me ajudar a ser fiel naquilo que o Senhor me mandou fazer. E que eu quero te pedir que o Senhor me ajude a permanecer assim, de não olhar para a direita nem para a esquerda, mas de permanecer imutável, trilhando pelo caminho estreito que se chama Jesus Cristo, e abandonar os prazeres, a ilusão que essa vida oferece, e permanecer firme no Senhor. Só tenho que louvar e agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir. Obrigado por seguir essa série de mensagens. Desejo estar com vocês na nova série de mensagens que o Senhor Jesus tem para mim. É aquilo que eu falo, o missionário não passa mais do que um instrumento que Deus usa. Quanto mais você vai fazendo o que Deus te manda fazer, mais o Espírito ele vai te dando iluminações, revelações. Desejo estar com vocês na próxima semana, nova série de mensagens poderosa que o Senhor Jesus tem para nós. Um forte abraço, até a próxima, tchau.